Senhoras e senhores, quem fala é o Mestre Kai, hoje o rap do PJ, One Piece, o ato final, ou o último arco, a última cena. Interpretem como vocês quiserem. Mas antes de começar, já deixa aquele like, compartilha também com a fãzada do One Piece, assim como eu sou. Vamos bater mais de 3 mil inscritos esse ano. E vamos começar em 3, 2, 1 e... vamos nessa! Assim, essa grande era dos piratas e a grande guerra começou logo depois que Gold Roger ele foi executado e disse as últimas palavras que o tesouro dele, que ele deixou lá no final da última ilha Laugh-Tale, é de quem encontrar. E se você encontrar esse tesouro, pode ter certeza que você vai ser o próximo dos piratas. Olha, o futuro é meio que incerto, ninguém sabe o que ele reserva. Agora, o século perdido é algo que está presente na obra de One Piece. Agora, muitos cobiçam não só o século perdido, o tesouro One Piece, ou até mesmo ser o rei do mundo, o rei dos piratas, ou um revolucionário, o que seja. Eles meio que têm uma ambição para isso. E é eles que se tornaram piratas desse novo mundo. Que no caso, o Gold Roger, um pirata tão famoso, tão lendário, que só de ouvir o seu nome, sua tripulação nem precisava de haki, precisava de economia, somente do haki. E de acordo com ele, a sua recompensa atual, quando ele foi o Rio dos Piratas, o Gold Roger tinha recompensa de 5 bilhões 699 mil trilhões de beris. Só para você ter uma noção básica é que essa é a recompensa do Gold Roger. Assim, fama, poder, riqueza. Essa é a principal fala do Gold Roger quando ele foi executado. Riqueza, fama, poder. Esse é o pirata que conquistou tudo que o mar poderia oferecer. Querem meu tesouro? Procurem! Esse mundo está tudo que pode oferecer. Vamos para o mar. O meu tesouro é de quem encontrar. E assim deu início à grande era dos piratas. Mano, Gold Roger foi uma lenda que inspirou muitos supernovatos. Mano, olha ele. É ele, o God. Shanks o Ruivo, que eu já trouxe 2 ou 3 vezes aqui pro canal. Mas, cara, esse cara é uma lenda. Ele não é só um pirata qualquer, ele também é um dos 4 Yonkous. E para você ficar sabendo, Shanks o Ruivo é conhecido também como assassino de haki, velho. O assassino de haki em série. E assim, tanto ele quanto o Bug, eles eram da mesma tripulação do Gold Roger. Eles começaram não só pequenos, mas também eram os aprendizes. Eles estavam aprendendo a ser piratas desde criança, porque o Gold Roger estava meio que sem nenhum aprendiz. Aí recrutou esses dois, porque ele viu o potencial neles, coisa que ninguém mais vê. E aquilo, no mangá é mostrado que ele meio que, quando enfrenta o Rei do Mar e usa o haki dele, ele meio que sacrificou um de seus braços para meio que salvar o Luffy
e também abrir mão da nova geração, porque o Luffy, ele salvou ele. E, velho, aquilo foi um ato nobre, para não dizer heróico, mas também ele sabia que o Luffy era o futuro da nova geração de piratas. E se ele morresse, quem seria o novo Joy Boy? Ou esse eu duvido. Pô, pior que é verdade. Porque, tipo assim, lá no mangá, no capítulo 1119 pro 1123, é mostrado que ele tá em Elbaf e até mesmo a tripulação do Kid vai lá e invade o território dele, porque é aquilo, se você invadir o território de um Yonkou, por mais que você não seja um Yonkou, aí você meio que arrumou problema. E o Kid sabia que ele tinha um braço meio que decepado na luta contra o Ruivo, só que ele tá nem aí. Ele usou um braço de canhão para cá a tripulação do Ruivo, só que ele nem sabia que o Ruivo podia ver o futuro. Aí o Shanks, ele meio que viu além do futuro, igual aquela Madame Claus Odette que apareceu na Ilusão Space, que podia enxergar o futuro, não corretamente. Era só uma previsão do que podia, devia e ia acontecer no futuro. Não um futuro que poderia acontecer, que nem o Shanks fez. Assim, o Shanks não é o próprio Yonkou só porque ele é. Ele é um Yonkou porque ele meio que desbravou o mar a partir de muitos anos. E o próprio Barra Negra, ele meio que fez a cicatriz nele. E eu duvido muito que ele sobreviva a um combate contra o Barra Negra, já que ele tem a fruta da escuridão, a fruta do tremor, e se eu não tiver enganado, se ele tiver a fruta Zuan, qualquer uma que seja, ele não vai ter nenhuma chance. Visto que Barra Negra ele não usa Haki, ele só usa Akuma no Mi. E se ele descobrir uma maneira de usar o Haki, então o Shanks vai ter vantagem? Praticamente quase isso. Mas a vantagem dele vai ser quase nula. Agora, o Luffy, ele já que despertou a fruta dele, a Hito no Mi modelo Nika, o que eu achei muito icônico, porque lembra muito o Pica-Pau, o Leitunes, até mesmo Máscara, quando ele meio que corre, pula, se diverte, meio que faz aqueles Paranauê parecendo uma criança de 7, 10 anos, mas, cara, é uma criança se divertindo até mesmo sendo ela mesma. E o Luffy tem esse espírito jovial de criança, porque o Joy Boy, antigamente, ele era uma criança. Sem que você saiba, mas na verdade no mangá não mostra isso. Mas outros Joy Boys antes dele era assim criança. E ao longo da história, o Luffy já enfrentou diversos inimigos que eu não sei nem dizer o quanto, mas ele tá no caminho certo. Tá no caminho certo para se tornar o Rei dos Piratas, tá sim, mas o Empório em Bangkok tirou 10 anos da vida dele com os hormônios. O que eu acho um problema, mas se ele tá de boa com isso, cedo ou tarde ele vai estar doente no final da história, vai estar, mas o Joey vai encontrar uma cura? Provavelmente. Eu não sei se vai ser isso, mas ele vai estar bem velhinho, mas eu queria que ele terminasse o mangá casado com a Nami ou com a Hancock. Porque a que mais se importou com ele no time skip.
Agora, o Barra Negra é um caso à parte, porque se o Luffy ele é meio que a luz do mundo, o sol poente, até mesmo o próprio sol que ilumina toda a nova geração e todo mundo, o Barra Negra ele é meio que a escuridão, o próprio caos e também a própria destruição. Só que aquilo, lá em Marineford, ele meio que tinha um plano de ser um Shichibukai, com a recompensa anulada, para ele não ser caçado pela marinha, e também ser o mesmo que um corsário para se aliar à marinha, mas era parte do plano dele. Ele nunca ia se aliar à marinha. A mesma coisa que um Don Quixote do Flamengo, ele não ia se aliar à marinha. Ele simplesmente é meio que um dos 7 Lords do Mar, enquanto ele entrou na guerra de Marineford para roubar a Akuma no Mi, e se eu não estiver enganado, do Barra Branca. Porque quando ele fez isso, ele pegou a Akuma no Mi do Barra Branca e agora ele tem a fruta da escuridão e o tremor. Aquilo dali foi um alvoroço. Foi um alvoroço tão grande que centenas, milhares, 1 bilhão de pessoas quase que é de arrasta. Pior que é verdade. O Barra Negra, ele não é aquela pessoa que o Roger estava pensando que ele seria. Nem sequer a pessoa que ele estava esperando que fosse. Isso porque o Barra Negra, ele nem sequer tem status para ser um imperador ou até mesmo para ser aquele escolhido pela fruta Zoan mítica de Nika. Até porque, cara, ele não é digno dessa fruta. E visto também que ele se tornou Yonkou porque a marinha reconheceu ele como uma ameaça viva mesmo. É que aquilo, se o Luffy é o mais amado entre muitas pessoas da comunidade One Piece, o Barra Negra ele é o mais odiado entre todos. Ninguém gosta dele. Ele fala muito, ele meio que berra muito, ele bebe muito e simplesmente não escuta ninguém. Eu só quero fazer as coisas dele. Quando vê, já deu tudo errado para ele. E visto que na ilha de Avalon Pizarro, ele meio que quase ia se ferrando legal com a marinha. Assim, eu já trouxe o react do Barra Negra aqui para o canal e também muitos outros. Mas como isso daqui é um remix de todos os piratas e todas as lendas vivas que tem no mundo de One Piece, então não só esperem porque vai ter muito react de One Piece aqui no canal. E esse pirata aí, ele dá trabalho? Dá muito trabalho. Porque, cara, Barra Negra é um pirata que não só foi um dos segundo em comando do Ace, que era seu comandante, mas, cara, ele quase mandando o Ace lá de arrasta pra cima, quase matando ele até entregar ele pra marinha. Ô, cara, sendo bem sincero com vocês, o Bug, ele é meio que um comédia. Ele não tem cerca de um poder que eu posso dizer assim, nossa, que poder incrível, que força, que coragem, que habilidade. Não, a força dele é ridícula. É muito ridícula.
A fruta dele, Barabara no Mi, a fruta da bagunça, só deixa que o corpo dele seja totalmente espalhado por aí e não impede que ele seja destruído, até mesmo reconstituído. É quase como se ele fosse um Lego ambulante, mas ele não é tão forte assim. Tanto é que ele só formou a Cross Guild porque ele meio que criou aliança com o Crocodile e com o Mihawk para poder ficar no topo e também no auge de se tornar um Yonkou. Mas ele meio que não tinha status para se tornar um Yonkou e nem sequer uma grande índole, uma grande influência para se tornar um Yonkou, um Lorde do Mar. Mas isso daí foi uma cagada de sorte. E isso daí ele tem muito bem, mas poder aquisitivo, um poder de fruta que ele despertou com facilidade, não, ele não despertou a fruta dele. Só que aquilo, o Bang ele é meio que um alívio cômico. Sabe o Coringa? Aquele Coringa que apareceu nas antigas do Batman? E também naquela série de TV do Batman nas antigas? Pois é tipo isso, é tipo isso. O Bang é tipo o Coringa. Enquanto o Luffy ele é tipo o Batman. Que na verdade ele meio que acaba com ele, acaba com a graça. Como na verdade o Bang ele é só comédia, um alívio cômico para ficar entre as histórias de One Piece, para ter uma graça a mais, para fazer todo mundo rir. Mas ele não se tornou um Yonkou por conta disso. Ele simplesmente é uma comédia, uma piada. Esse aqui é interessante porque o Crocodile, esse sim é um vilão que vale a pena. É um vilão que eu posso destrinchar de boa. Até porque se você já leu o mangá inteiro do Arco de Alabasta, deve saber que esse vilão é Broken, que ele já derrotou o Luffy umas 3 vezes. E, meu amigo, esse vilão é tipo o Homem-Areia lá de Spider-Man. Esse aqui sola, esse sola pra valer. E sim, se você deve estar se perguntando se ele é o número 0, sim, ele é o número 0 e também é o líder da organização Baruch Works. E, meu amigo, esse aqui deu trabalho. Deu trabalho para até mesmo acabar com o Luffy e até mesmo para solar todo mundo. Porque se ele solou o Luffy e até mesmo descobriu que a Robin estava mentindo para ele, velho, aquele gancho na mão dele fosse um veneno mais letal com 600 venenos de escorpião mais venenosos do deserto. Um toque na pele e faz você ficar no chão já morto. Um toque. E detalhe, no mangá é mostrado que o Rei Cobra, ele meio que estava sendo manipulado todo esse tempo e nem sabia que o Crocodile estava por debaixo do nariz dele, fazendo esse teatrinho para que ninguém mais tivesse o acesso à água potável lá em Alabasta. Aí começou a guerra entre os rebeldes, o exército real, que meio que, se você for para pensar, foi meio que aquela guerra de Final Fantasy, só que meio que diferente. Onde, meu amigo, aquilo dali quase que virou um massacre massa,
E um dane-se para quem tá no meio, porque ninguém ia parar até morrer. E outra coisa, ele ainda tinha um trunfo na manga. Sabe aquele relógio no meio da cidade de Alabasta? Pois é, aquele relógio tinha uma bomba escondida nele. E quando aquele relógio chegasse no zero, o tempo estava acabando, o tempo estava quase em zero. E se chegasse em zero, bum! Ia tudo pelos ares. Olha, eu tenho que dar o braço a torcer. Esse crocodilo, literalmente, é um Shichibukai que dá muito trabalho. É simplesmente muito trabalhoso. E eu tenho que admitir que esse cara aqui, levou o Luffy não só uma, não só duas, mas também 3 vezes ao chão. E a fraqueza dele, possivelmente água, é água sim, mas você sabia que nosso sangue é líquido? Deve saber. Mas com um líquido do sangue, o Luffy conseguiu vencer. É que assim, o Mihawk, ele não dá brecha nem sequer pro Zoro se defender ou atacar. O que eu acho interessante é um espadachim que já possui uma espada de lâmina negra, o que eu já acho incrível. E olha que ele foi baseado no Drácula, no próprio Drácula. Porque olha, Drácula vem de Drácula e Mihawk significa gavião. O que já acho interessante, já acho muito interessante. É um espadachim pra lá de zicazeira e um dos Chichibukais. O que eu acho já interessante. E, velho, quando ele usou aquela espada ao ado lá naquele iceberg do Aokiji, cortou o iceberg ao meio, como se fosse um queijo. E, meu velho, a espada dele é tão potente que quando ele usa no chão, sai cerca de 3 lâminas afiadas. Aí eu fiquei, que isso, papai? O cara é broken. Só que aquilo, o Mihawk, ele é tão broken, que ele até mesmo ficou responsável por treinar o Zoro durante todo o time skip. O que eu achei totalmente bombástico. Porque se eu tivesse um treinador para treinar com espadachins, simplesmente servir de inspiração, seria Mihawk. Porque, assim, eu gosto do Zoro, mas também, em contraparte, eu também gosto do Mihawk, porque ele foi um excelente mestre de esgrima para ele se inspirar nele. E se ele quiser até mesmo se tornar um grande espadachim, tem que superar o Mihawk, certo? É que aquilo, o Mihawk, ele nem sequer precisa de um copo de vinho, até mesmo um copo barato. Ele meio que acaba com você com uma cortada só e você não sabe nem de onde veio o corte. O cara é muito broken, ele é broken demais. Lau, velho, Lau. Esse personagem é muito broken. Já trouxe aqui pro canal 2 raps do Lau, ao que eu já reagi. E esse daqui, com certeza, é meio que uma inspiração para um novo react no futuro.
É que assim, o Lau ele é meio que ligado com o Corazon, porque o nome Piratas do Corazon vem principalmente do irmão do Don Quixote do Flamengo, que é um vilão muito bom, se não um dos melhores e bem feitos do Eiichiro Oda, que se eu não estiver enganado, o próprio Dom Flamingo ele mata o Corazon somente para o Lau ter um motivo para viver e também para ter uma determinação e virar o pirata da nova geração. E detalhe, ele já passou por maus bocados e viu sua irmã e sua família morrer da doença do chumbo branco, que na época entre as roças era uma doença que matava não só crianças, velhos, adolescentes, até mesmo mulheres com essa doença. E ele meio que herdou essa doença dos pais, mas ele ainda viveu. E essa doença daqui a alguns anos meio que ficou desconhecida, porque o governo foi omitindo informações que outrora tinha, mas agora não tem mais. Só que aquilo, o poder do Lau, a Ope no Mi, ela meio que quando abre a sala de operação, você pode escolher entre colocar a sala sem som, ou até mesmo trocar o corpo de posição, cortar ele ao meio, ou até mesmo fazer o que bem quiser com a pessoa, ou aplicar a cirurgia perene, que é meio que dar um terço, ou até mesmo uma vida mais para uma pessoa que você escolher. O que eu acho interessante, eu acho muito interessante essa habilidade da Opionomia. Eu não vou julgar, mas se ele colocar cirurgia perene para dar cerca da habilidade dele e dar uma longa vida para o Luffy, seria interessante, mas pena que não mostra isso no mangá. Só que assim, lá no mangá mostra que quando ele desperta a fruta dele, Obi no Mi, ele meio que manda Big Mom e até mesmo outros Yonkous, ou diretamente de cima daquela montanha, brum! Velho, aquilo sim foi simplesmente cinema, porque a Big Mom tem seu corpo atravessado e cai de cima de Onigashima, que eu nem sei explicar, mas foi incrível, incrível. Eiichiro Oda fez isso parecer cinema. Tá todo mundo atrás do One Piece, inclusive ele, o Kid, até mesmo o Luffy. Mas se é isso que eles querem, então eu não vou julgar, eu não vou contra. Mas se eles querem tanto One Piece, então que seja. Que comece a corrida para trás do One Piece. E Musamar. E Musamar é meio que o soberano supremo que comanda os Gorosei. Eu ia falar disso lá em Vilões de One Piece, só que Imu-sama, ele é tão secreto, que meio que destruiu e até mesmo apagou Lulusia, que no caso, uma ilha que é remota ao norte, onde o Sabo estava, mas convenhamos, ele apagou ou essa ilha usando Pluton, que no caso é uma arma ancestral. Lembra daquele Pluton que o Crocodile estava procurando? Então, é uma arma ancestral. E quem tiver o poder dessa arma pode apagar qualquer coisa. Só que é uma coisa, se ele controla todos os Goroseis de uma só vez, os Goroseis lá na ilha de Egghead, eles não são 100% imortais. Eles podem regenerar ao seu corpo a maneira que bem quisesse.
Porém, aquilo dali é somente parte do poder de Musamá, a de se regenerar. E como não pode sair à luz do dia, igual o Muzan que não pode sair à luz do sol, podemos definir que ele meio que tem uma fraqueza, que são meio que a doença das safiras. Ele precisa de um corpo hospedeiro para evitar essa doença. Só que aquilo, se ele tem meio que aplicar um medo para abalar todo mundo, ele não vai simplesmente dizer que ele é simplesmente Lily de Vivi e porque, meu amigo, seria um plot twist. Seria um plot twist porque Imusama não é ele, é ela, a mãe de Vivi. E isso explica porque no mangá mostra Imusama meio que olhando a foto de Vivi, o que já mostra muita coisa. E se eu estivesse correto isso tudo, eu diria que é muita coisa mesmo. Ah, e o fato dele ter olhos vermelhos e ter um véu, aqui bem no seu rosto, uma coroa. Sabe aquele livro Onde Vivem os Monstros? Pois é, lá tem uma criança e tem uma coroa e tem vários monstros. Pode ser que os Gurosei sejam esses monstros e até mesmo ele ou ela seja o Gurosei. E também no capítulo 1123 é mostrado o que os Goroseis aparecem na frente de Sabo nas suas formas trevosas, nas suas formas sombrias. Porque, meu amigo, se eu não estiver enganado e não estou, ele também mostra esse lado mais sombrio, porque mostra uma cauda aqui bem atrás, a cobre também atravessando ele. E antes mesmo que ele aparecesse, até mesmo dissesse o que está vendo, é meio que perfurado. E repare que no mangá mostra cerca de uma cauda em forma de seta. Seria Imusama a representação de um demônio? Porque já imaginou Imusama tendo cerca da Dragonomi, a fruta do dragão vermelho? Seria interessante, seria muito interessante. Drago, Monk de Drago. Esse daí é o pai de Luffy, só que ninguém meio que sabe qual é a sua economia, ninguém sabe se ele ainda tá vivo, se ele é um revolucionário, se ele é da marinha. Mano, ninguém sabe nada do próprio Dragon. Tanto é que ele tá envolto em mistério. Monk de Garp é o avô de Luffy e mesmo assim o pai dele ficou ausente. É que aquilo, Monk de Drago, ou só Drago, ele meio que disse para si mesmo que o filho é a fraqueza do próprio pai. E ele já sabia que o Luffy seria sua fraqueza se ficasse muito tempo com ele. Mas se foi mostrado que o Drago é o pai dele, por que não mostra a mãe do Luffy? Nunca foi mostrado. Porque você pegar o mangá One Piece, o mangá atual mesmo, o mangá número 106, 107, 108 de One Piece, não mostra, nem que você quisesse e que aparecesse a mãe do Luffy, não mostra nada. E o Oda não confirmou isso. E outra coisa,
essa cicatriz bem no rosto do Dragon é porque ele já foi para a Ilha do Céu lá em Xandia e aqui fica em Skypiea e também cara, ele é um revolucionário que quer simplesmente acabar com o governo mundial. Só que ele sabe principalmente que a única coisa que impede que ele acabe com os Gorosei, com o governo mundial, com a Marinha, são os Cavaleiros Sagrados, que é a linha de frente da Marinha. E são compostas por 12 Cavaleiros Sagrados de família nobre. E se por alguma razão Duque de Flamengo for um Cavaleiro Sagrado, pode ser também que isso daí impeça seus planos. E outra coisa, ele também conheceu o Vegapunk quando ele tinha cerca de 20 e poucos anos. Atualmente, a gente no mangá ele já está com 30 e poucos anos. O que eu já posso dizer, pelo que eu já conheço, é que ele já sabe de tudo. Ele sabe de muita coisa, assim como o Vegapunk conhece muito, conhece mais do que deveria, porque ele meio que morre para salvar todo mundo, Luffy e companhia, inclusive a própria Lilith, e para poder esse é o futuro da próxima geração. Velho, One Piece pra mim tem sido a melhor obra já feita. Eu tenho vontade de ler One Piece, o mangá atual, que no caso 106, 107, 108, que no caso o Arco de Red, que geral tá dizendo que é massa, que é muito bom, que é o melhor que tem, melhor que Black Clover. E eu até mesmo vou começar a ler One Piece, esse devagar, porque é uma obra gigante, é uma obra grande que eu meio que tenho vontade de ler mesmo. Mas, cara, One Piece pra mim tem sido a melhor obra, melhor anime e até mesmo um anime que marcou não só a época da pandemia pra mim, mas também uma época que eu me apaixonei de verdade, porque eu ri, eu chorei, eu até mesmo dei gargalhada assistindo One Piece, até mesmo lendo One Piece, porque, cara, é um anime que você meio que diz que não, ele é meio que antigo, mas ele vai ter um remold. Ele vai ter um remold porque vai ficar repaginado. E as pessoas não querem assistir mais. Cara, não importa se é meio que o Rei dos Piratas, o Revolucionário, o Rei do Mundo. One Piece é uma obra que surpreende. Ela te pega em jeito e até mesmo você embarca nessa jornada, embarca nessa aventura, porque sabe que os heróis vão triunfar no final, o vilão vai se ferrar, e até mesmo tem alguns que vão se aliar aos heróis, alguns nem vão voltar, outros vão voltar de uma maneira totalmente inusitada, mas outros nem tanto. Mas então, se foi vídeo para gostado, eu sou o Mestre Caio por aqui. Deixe o like, se inscreva no canal, comente sugestão para o próximo vídeo, compartilhe comigo que é fanzaço de One Piece. Assim começou, nos vemos no próximo vídeo. Até mais, valeu, fui. Bom dia até a meta aí, 3 mil inscritos esse ano. Obrigado por assistir e até a próxima.